Encerrado o primeiro dia da primeira etapa do julgamento sobre a tragédia da BR-116, aquele acidente entre carreta e ônibus que terminou com 39 mortes em dezembro do ano passado. Acionando ao vivo o repórter Gustavo Cícero, que está em Teófilo Otoni. Ô Gustavo, o que já tem de definição por aí? Boa noite. Boa noite para você também, Aline Neves. Boa noite, Alan Passos. Uma nova definição adotada hoje aqui nessa audiência de instrução no Fórum de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Segue preso o motorista Arilton Bastos da carreta que se envolveu no grave acidente com um ônibus que deixou 39 mortos na BR-116 aqui no Vale do Mucuri. A defesa do réu pediu aí para o juiz do caso que ele revertesse essa prisão preventiva. Porém, esse juiz chegou à conclusão que não é necessário e que Arilton deve seguir preso. A prisão foi mantida, portanto, pelo juiz Danilo Melo, que está à frente do processo após um requerimento do advogado de defesa para retirar a prisão preventiva de Arilton, que está preso desde março. O doutor fundamentou a decisão afirmando que o motorista pode apresentar risco no trânsito, pois após exames foi constatado que ele realizava o consumo de drogas, álcool e também que estava com a carteira nacional de habilitação vencida. Apenas hoje, no primeiro dia da audiência de instrução, 6 pessoas foram ouvidas. Entre elas, o senhor Gilberto Tameirão, que mora a 100 metros da BR-116 e ajudou no resgate das vítimas da tragédia. Carreta uma pedra daquela bateu no ônibus, uma explosão. Eu levantei e saí correndo. Quando eu cheguei, da minha varanda, eu já escutei uma criança gritando. Tinha um menino de 6 anos em pé no meio da pista sem um ranhão. Foi coisa de Deus, aquele menino que tanta gente morta, só via, tinha 10 mortos assim no meio da pista. Aí ele gritando pra tirar, a mãe dele tinha morrido, tira minha mãe, aí. Tinha uma senhora queimando dentro do fogo, mas eu consegui tirar ela. Puxei ela, levantei ela, só tava conversando, mas tava toda quebrada, né? Foi tanto que ela morreu. E tinha 2 queimando, rapaz, com os braços pra cima, assim, mas não tinha que ser como entrar dentro do fogo daquele. Como que o senhor avalia essa situação? No seu ponto de vista, a carreta realmente invadiu a contramão? Foi essa pedra de granito que se soltou e acabou atingindo o ônibus? O que o senhor viu no dia? Ô moço, a carreta curvou veloz demais. Eu já cansei de estar ali e ver carreta, o pneu levantar mais ou menos 20, 30 centímetros do chão para virar, porque curva veloz demais, né? Então o problema é que ele curvou veloz demais. A sorte, a tragédia podia ter sido maior, né? Que se não desengata, imagina se o cavalinho dele com a outra pedra, se uma pedra só fez um estrago daquele, você imagina as 2 pedras e mais o cavalinho, né? Dos 6 ouvidos, 3 policiais da Polícia Civil estavam aí participando dessa oitiva. Entre eles, o delegado, investigador e também o perito. Eles destacaram que o excesso de velocidade e o peso acima do permitido foram os principais fatores que levaram ao acidente. A promotora de justiça do Ministério Público, Jarlene Monteiro, detalha por quais crimes vão responder o motorista da carreta e o dono da empresa. A Polícia Civil concluiu o inquérito pela responsabilização tanto do motorista quanto do dono da empresa por homicídio doloso, por dolo eventual. O Ministério Público, analisando todas essas provas, também entendeu no mesmo sentido. A Polícia Civil, inclusive, apurou que esse condutor da carreta estava sob efeito de drogas e também de bebidas alcoólicas. Isso, tem um laudo pericial em que o exame foi feito com material concedido pelo próprio motorista, no sentido de que ele estava, sim, sob efeito de álcool e substâncias ilícitas. Então, esse foi um principal argumento aí na decretação da prisão preventiva do motorista. Como promotora, você pode já dizer que o principal responsável por esse acidente seria o condutor da carreta? Os principais responsáveis é tanto o condutor, quanto o motorista, quanto o dono da empresa. O dono da empresa, ele sabia de toda a situação. Então, por isso que o Ministério Público ofereceu denúncia contra ambos por homicídio qualificado doloso.
O juiz responsável pelo caso, Danilo Melo, marcou uma próxima audiência de instrução para os dias 14, 15 e 16 de julho, a partir das 9 da manhã. Havendo a necessidade, esse período pode ser até prolongado. E depois da conclusão da audiência de instrução, será marcado um júri popular que ainda não tem data para acontecer. Mas sim, respondendo a um pedido da defesa do réu, o senhor Arilton Bastos, motorista da carreta que estava em meio ao acidente, que pedindo para que ele fosse solto, o juiz, o senhor Danilo Melo, determinou que ele siga preso até que o processo seja finalizado. Eu volto com vocês aí no estúdio, Aline Neves. Obrigada, Gustavo Cícero, pelas informações.